A chuva caía forte sobre as pedras portuguesas de Olinda naquela tarde de junho. Dentro do carro importado, Tiago Silva observava as gotas escorrerem pelo vidro enquanto seu motorista aguardava o sinal abrir. Aos 36 anos, ele havia construído um império no ramo de tecnologia, mas carregava nos olhos aquela melancolia de quem perdeu algo que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. Então, ele a viu. Uma menina de cerca de 15 anos caminhava descalça pela calçada encharcada, carregando uma cesta coberta com um pano branco, já molhado pela chuva. Seus cabelos escuros grudavam no rosto, mas havia algo em seus movimentos, na forma como ela segurava aquela cesta, como se protegesse um tesouro, que fez o coração de Tiago apertar dentro do peito. "Pare o carro", ordenou ele, a voz saindo rouca. O motorista hesitou, mas obedeceu. Tiago desceu sob a tempestade, sentindo a chuva molhar seu terno de R$3.000. Aproximou-se da menina, que o olhou com aqueles olhos castanhos enormes, assustados como os de um animal acuado. "Você está vendendo pães?" perguntou ele, tentando parecer menos ameaçador. A menina acenou timidamente com a cabeça, baixando o olhar. Foi quando Tiago viu. Seu mundo inteiro parou de girar. O barulho da chuva, o trânsito, as buzinas, tudo desapareceu. No dedo anelar esquerdo da menina, brilhava um anel de prata trabalhada com um pequeno topázio azul no centro. Um anel que ele mesmo havia mandado fazer sob encomenda há 16 anos. Um anel único, com uma inscrição invisível por dentro. T-N-I, eternamente. Tiago sentiu as pernas fraquejarem. Aquele anel só poderia estar em um lugar, com Isadora. Sua Isadora. A mulher que havia partido sem explicações, 16 anos atrás, levando consigo seu filho não nascido e deixando apenas uma carta que ele havia lido 1000 vezes até as palavras se desgastarem no papel e em sua alma. "Como você se chama?" conseguiu perguntar, a voz tremendo. "Cecília, senhor", respondeu a menina, ainda com medo. Cecília. O nome ecoou em sua mente. Era o nome que Isadora sempre disse que daria a uma filha. Era o nome da avó dela, morta anos antes de se conhecerem. Minha querida ou querido ouvinte, se você gostaria que essa história termine com um final feliz, deixe seu like e me diz nos comentários. Você costuma me ouvir enquanto faz o quê? Lavando louça, no trânsito ou enquanto descansa? E se ainda não é inscrito, peço do fundo do meu coração para se inscrever. Assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Agora vamos prosseguir. Tiago comprou todos os pães da cesta. Deu à menina o triplo do valor e mais um cartão com seu número de telefone. Se você ou sua família precisarem de qualquer coisa mesmo, me ligue, disse ele tentando controlar a urgência na voz. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. Sentado em sua cobertura com vista para o mar de Boa Viagem, segurava a carta amarelada que guardava na gaveta de sua mesa havia quase 2 décadas. A letra delicada de Isadora ainda conseguia fazer seus olhos arderem. Meu amado Tiago, perdoe-me por não ter coragem de dizer isso olhando em seus olhos. Se eu olhasse para você, jamais conseguiria partir, e partir é a única forma de mantê-lo vivo. Meu irmão Dante se envolveu com pessoas perigosas, traficantes que descobriram sobre nosso noivado, sobre sua família, sobre tudo. Eles disseram que vão te matar se eu não desaparecer. Ameaçaram sua mãe, seu pai. Mostraram fotos, Tiago. Fotos de você entrando na empresa, saindo da faculdade. Eles sabem tudo. Estou grávida de 3 meses. É um menino, eu sei, posso sentir. Ou uma menina. Não importa. Vou proteger nosso filho longe daqui. E ao fazer isso, estarei protegendo você. Não me procure. Por favor, não me procure. Cada dia longe de você será uma morte pequena. Mas prefiro morrer 1000 vezes a ver algo acontecer contigo. Te amo. Te amarei sempre. Mesmo que você me odeie, mesmo que refaça sua vida, mesmo que eu me torne apenas uma lembrança distante. Você é a única pessoa que eu realmente amei nesta vida.
Perdoe-me. Para sempre sua, Isadora. Tiago dobrou a carta novamente, como fizera incontáveis vezes. Durante anos, contratou investigadores particulares. Vasculhou o país inteiro, nunca se casou, nunca conseguiu amar outra pessoa. Como poderia? Metade de sua alma havia partido com Isadora. E agora, depois de 16 anos, uma menina com o anel dela aparecia vendendo pães na chuva. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Tiago contratou discretamente um investigador para descobrir onde Cecília morava, quem era sua família. Precisava ter certeza antes de fazer qualquer movimento. Precisava entender. As informações chegaram em uma pasta marrom, entregues em sua mesa numa manhã de sol escaldante. Tiago dispensou sua secretária e trancou a porta antes de abrir. Cecília vivia com a mãe em um casebre na periferia de Olinda. A mãe trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes e estava doente, algo nos pulmões, talvez câncer, os vizinhos não sabiam ao certo. A menina vendia pães para ajudar nas despesas. Não havia menção a um pai. O sobrenome registrado era Silva, genérico demais para rastrear, mas havia uma foto. Tiago segurou a imagem com mãos trêmulas. Era uma foto de Cecília sorrindo, tirada de longe com telefoto. E naquele sorriso, naqueles olhos, naquela curva delicada do rosto, estava Isadora. Cada traço, cada detalhe, como se o tempo tivesse voltado e ele estivesse olhando novamente para aquela garota de 18 anos que roubara seu coração na biblioteca da faculdade. Ele precisava ir até lá, precisava saber. A casa era ainda mais humilde do que Tiago imaginava. Paredes descascadas, telhado com telhas quebradas, remendadas com lona, um quintal de terra batida, onde galinhas ciscavam entre latas velhas. Mas havia flores. Gerânios vermelhos plantados em latas de tinta, rosas brancas trepadeiras subindo por uma cerca improvisada. Isadora sempre amou flores. Tiago bateu na porta de madeira, seu coração trovejando no peito. Cecília abriu e seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. Senhor, o senhor que comprou os pães? Sim, Tiago sorriu, tentando parecer calmo. Eu gostaria de falar com sua mãe, se possível. A menina hesitou, mordendo o lábio inferior exatamente como Isadora fazia quando estava nervosa. Ela não está bem hoje, está descansando. É importante, Cecília, por favor. Algo no tom dele, talvez a urgência misturada com gentileza, fez a menina dar um passo para o lado. Entre, mas não pode demorar. Ela se cansa fácil. O interior da casa era limpo, mas desgastado. Móveis velhos, mas bem cuidados. Mais flores em vasos improvisados. Uma pequena estante com livros usados. E na parede, uma única foto emoldurada. Cecília criança, segurando a mão de uma mulher de costas para a câmera. Vou chamá-la, disse Cecília, desaparecendo por uma cortina de tecido florido. Tiago esperou, cada segundo parecendo uma eternidade. Ouviu vozes abafadas, um murmúrio assustado, passos lentos, e então ela surgiu. Isadora, mais magra, o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Olhos fundos, mãos trêmulas segurando a cortina para se apoiar. Mas era ela, era sua Isadora. Os olhos dele se encontraram e o mundo inteiro desapareceu novamente. Tiago, ela sussurrou, e era ao mesmo tempo uma pergunta, uma súplica e uma confissão. Ele não conseguiu falar. Deu 3 passos e a segurou pelos ombros, precisando sentir que ela era real, que não era mais um dos sonhos cruéis que o atormentavam havia 16 anos. Por quê? Conseguiu dizer finalmente, a voz quebrada. Por que você nunca voltou? Por que nunca me procurou para dizer que eles não eram mais uma ameaça? Lágrimas escorriam pelo rosto dela, cavando sulcos nas bochechas pálidas. Porque eles nunca deixaram de ser uma ameaça, respondeu ela, a voz fraca. Dante morreu 3 anos depois que fugi, Tiago. Morreu assassinado por causa das dívidas. E antes de morrer, ele tinha contado a mais gente sobre você. Durante anos tive medo. Mudei de nome. Mudei de cidade 4 vezes. Cada vez que via um carro estranho na rua, cada vez que alguém me olhava 2 vezes, eu entrava em pânico.
Ela se afastou dele, caminhando até uma cadeira velha e se sentando com dificuldade. Cecília observava tudo da porta do quarto, lágrimas também escorrendo pelo rosto jovem. E quando finalmente achei que estava segura, quando finalmente pensei em procurar você, a voz de Isadora falhou. Descobri que estava doente, câncer de pulmão, estágio avançado. Os médicos me deram poucos meses. Como eu poderia voltar para sua vida assim? Como poderia deixar você me conhecer de novo, só para me perder novamente? Tiago sentiu os joelhos cederem. Caiu ajoelhado na frente dela, segurando suas mãos frágeis. Você não tem o direito de tomar essa decisão por mim, disse ele firme, apesar das lágrimas. Você não tem o direito de me privar desses meses, dessas semanas, desses dias. Eu passei 16 anos morto por dentro, Isadora. 16 anos sem viver de verdade. E agora você está aqui, e nossa filha está aqui. Ele olhou para Cecília, que soluçava na porta. Nossa filha está aqui, e você acha que eu vou simplesmente aceitar que o tempo que nos resta seja desperdiçado por causa do seu orgulho? Do seu medo? Isadora chorava agora, sem tentar esconder, o corpo magro sacudindo com os soluços. Eu não queria que você me visse assim. Eu não queria ser uma obrigação, um peso, mais uma tragédia na sua vida. Você nunca foi uma tragédia. Tiago segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a olhar em seus olhos. Você foi e sempre será a melhor coisa que já me aconteceu. E se o destino está nos dando uma segunda chance, mesmo que breve, mesmo que dolorosa, eu vou aproveitá-la. Nós vamos aproveitá-la. Nos dias seguintes, Tiago moveu mundos. Transferiu Isadora para o melhor hospital particular de Recife. Contratou uma equipe de oncologistas renomados. Descobriu que havia tratamentos experimentais, possibilidades que ela jamais tivera acesso antes por falta de recursos. E enquanto ela lutava contra a doença, ele aprendeu a conhecer Cecília, sua filha. Aquela menina tímida que vendia pães na chuva era brilhante, sensível, talentosa com as mãos. Fazia artesanato para vender na feira aos domingos. Tinha os olhos sonhadores de Isadora e a determinação de Tiago. Por que você nunca me contou sobre ele? Cecília perguntou à mãe uma tarde, enquanto Tiago estava fora, providenciando papéis. Isadora acariciou os cabelos da filha, agora tratados por um cabeleireiro caro, que Tiago insistira em contratar. Porque eu tinha medo, minha filha, medo de que se eu falasse sobre ele, você quisesse procurá-lo. E se você o procurasse, poderia colocar todos nós em perigo. Era mais seguro que você pensasse que ele não existia, que não se importava. Mas ele sempre se importou, não foi? Você guardou o anel todos esses anos. Me deu o anel. Você queria que eu carregasse uma parte dele, mesmo sem saber. Isadora sorriu através das lágrimas. Aquele anel foi a única coisa que não consegui abandonar. Era meu último pedaço dele, minha última prova de que nosso amor foi real. E quando você fez 15 anos, senti que deveria ser seu. Como uma bênção, uma proteção. Foi a melhor proteção do mundo, mãe. Foi o anel que o trouxe de volta. Passaram-se 4 meses. Meses de tratamento agressivo, de esperanças e recaídas, de noites em claro e pequenas vitórias. Mas também meses de amor recuperado, de conversas sob as estrelas, de Tiago lendo para Isadora os livros que ela amava, de Cecília aprendendo a chamar aquele homem gentil de pai. E então, numa manhã radiante de outubro, o médico entrou no quarto de hospital com um sorriso. É um milagre, disse ele, olhando para os exames. O tumor está regredindo. Não posso garantir a cura completa, mas a esperança real, esperança substancial. Isadora desabou em lágrimas. Tiago a segurou, sentindo pela primeira vez em meses que o futuro não era uma sentença, mas uma promessa. Eles se casaram em uma cerimônia pequena na capela do hospital porque Isadora ainda não tinha alta. Ela usava um vestido branco simples que Tiago mandara fazer sob medida, e nos cabelos um arranjo de rosas brancas, as mesmas que plantara no quintal daquela casa humilde em Olinda. Cecília foi a dama de honra,
radiante em um vestido azul que combinava com o topázio do anel que ainda usava. Não havia muitos convidados. A mãe idosa de Tiago, que chorou durante toda a cerimônia. Alguns amigos próximos. Mas o amor que preenchia aquela capela poderia ter iluminado a cidade inteira. Quando Tiago beijou Isadora, selando 16 anos de espera, de dor, de esperança teimosa que se recusou a morrer, ele sussurrou contra seus lábios: eternamente. Como está escrito no anel, eternamente. Ela repetiu sorrindo: sempre foi eternamente, meu amor. Mesmo quando estávamos separados, mesmo quando eu achava que nunca te veria de novo. Era você, sempre foi você. Cecília observava os pais, o coração transbordando de uma felicidade que nunca imaginara possível. Durante 15 anos, ela havia sido apenas ela e sua mãe contra o mundo. Agora tinha uma família. Tinha um pai que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Tinha uma mãe que finalmente podia sorrir sem carregar o peso de 1000 segredos. 6 meses depois, Isadora recebeu alta definitiva. Os médicos não conseguiam explicar completamente a remissão, mas Tiago sabia o motivo. Era amor, puro, simples, impossível de matar. O amor que sobrevivera a 16 anos de separação, a ameaças, a doenças, ao próprio tempo. Eles se mudaram para uma casa na praia, não muito grande. Isadora insistiu que não queria ostentação, mas confortável, cheia de luz e do som das ondas. Cecília ganhou um quarto com vista para o mar e uma bolsa de estudos em uma das melhores escolas particulares de Recife. Nas manhãs de domingo, os 3 caminhavam descalços na areia, Cecília no meio segurando as mãos dos pais. Nesses momentos, Tiago olhava para sua família, essa família que ele achava ter perdido para sempre, e sentia uma gratidão tão profunda que chegava a doer. A vida lhes havia tirado 16 anos, mas lhes dera uma segunda chance, e desta vez eles não iriam desperdiçá-la. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda, Isadora encostou a cabeça no ombro de Tiago. Você já imaginou como seria se Cecília não estivesse vendendo pães naquele dia? Se você não tivesse visto o anel? Não gosto de pensar nisso, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Eu acho que teríamos nos encontrado de qualquer forma, ela disse suavemente. Almas como as nossas sempre se encontram, Tiago. Pode demorar dias, anos, décadas, mas elas sempre se encontram. Ele sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela, o anel de prata brilhando na luz dourada do entardecer. Eternamente, disse ele. Eternamente, ela respondeu. E naquele momento, com o mar sussurrando suas antigas canções e sua filha rindo enquanto perseguia as ondas na praia, Tiago Silva soube que havia finalmente chegado em casa. O amor verdadeiro não morre. Às vezes ele se perde, se esconde, desaparece por anos nas sombras do medo e da distância. Mas quando é real, quando é profundo, quando é destinado, ele sempre encontra um caminho de volta. Sempre.